boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo encontro anual realizado pelo Grupo Alliance e que tem como tema Alinhando Economia e Negócios. Eu sou Renata Marinho, vou acompanhá-los durante a noite e evento, que tem como principal objetivo apresentar as perspectivas para a economia em 2023. Além da visão e conhecimento que os nossos convidados compartilharão conosco, durante a noite, essa noite se torna ainda mais especial porque certamente proporcionou para muitos aqui presentes uma oportunidade de reencontros ou até mesmo a chance de conhecer e conversar pessoalmente com os convidados que estão aqui hoje, futuros clientes e parceiros comerciais. Assim, esse evento se torna uma oportunidade para fortalecer e criar novas conexões. Cada um de vocês aqui presentes, foram convidados pelos nossos aliados, empresas que compõem o Grupo Alliance. Por isso, aproveitem muito a noite e toda a programação que pensamos e idealizamos para vocês. Logo após a explanação dos nossos convidados, que já estão aqui sentadinhos, que em breve subirão no palco, será servido um coquetel para proporcionar a todos a possibilidade de network e para que vocês possam se conhecer melhor, trocar cartões, compartilhar informações sobre as empresas de vocês. E para apresentar o Grupo Alliance, convido ao palco o presidente Richard Domingos para mostrar a relevância do grupo, que vai muito além de proporcionar indicações seguras para clientes e parceiros dos associados. Som. Obrigado, Renata. Boa noite a todos. É um grande prazer estar abrindo esse evento, segundo evento anual do Grupo Alliance, Alinhando Economia e Negócios, com o tema Perspectivas da Economia para 2023. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês, de cada um de vocês, aos nossos palestrantes, Vitor Scalet, Caio Megali, nossos associados, nossos clientes, amigos, e agradecer também individualmente as pessoas que fizeram esse evento acontecer. Sem elas, com certeza, esse evento não teria o brilho que nós estaríamos gozando nesse momento. Gostaria de agradecer, parabenizar pelo trabalho da Andressa, do Benito, Brenda, da Cláudia, da Alisson, que não está presente aqui, a Linda, o Paulo Fabrício, a Tatiana, Thaís e outros demais associados que contribuíram de forma direta ou indireta para que esse evento tornasse uma realidade. Esse evento, ele foi idealizado pelo Grupo Alliance, uma associação que reúne mais que empresas, reúne ideais, reúne visão e força. Fundada há 19 anos com o objetivo de gerar oportunidade de negócios para os seus associados através de indicação segura, ela atua como um selo de qualidade. Conta, atualmente, com 20 empresas parceiras. Cada empresa atuando em um segmento de mercado. Uma complementando a outra e todas trabalhando junto como uma engrenagem em prol de nossos clientes. Além disso, o Grupo Alliance promove desenvolvimento empresarial para todos os seus associados, por meio de trocas de experiências, palestras, workshops e eventos como este. Falando de evento, o tema Perspectiva da Economia para 2023 não poderia ser mais pertinente. Atravessamos um momento muito interessante no mundo e no Brasil. Vivemos a maior pressão inflacionária dos últimos 40 anos nas economias centrais, com inflação na Europa acima de 2 dígitos, nos Estados Unidos acima de 8%. Ainda sentimos os efeitos da pandemia nas cadeias produtivas. Isso tudo nos propõe um rearranjo na geopolítica e economia mundial. Aqui no Brasil, estamos há um pouquinho mais de uma semana das eleições gerais, que naturalmente seja um debate sobre os modelos econômicos que vivenciaremos nos próximos anos nesse novo ciclo presidencial. Assim, a ideia do Grupo Alliance é fazer desse evento com que traga uma visão técnica, uma visão transparente
de forma direta do momento e do futuro, buscando entender o que pode acontecer, os riscos e as oportunidades que cada um de nós vamos enfrentar como empresários, investidores, líderes corporativos. Por fim, não vou me alongar muito, mas vou passar a palavra para nossa querida Renata Marinho, porque nós temos muito evento pela frente. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, desejo a todos uma noite maravilhosa e uma ótima experiência. Obrigado. Muito obrigada, presidente. Eu aproveito as suas palavras já para reforçar a união dos aliados. E em nome do presidente Richard Domingos e do vice-presidente, aqui também presente, Benito Pedro Vieira Santos, agradecemos o empenho, a dedicação e esforço de cada empresa que compõe o grupo. Então, essas empresas, primeiro, uma salva de palmas para elas, porque elas merecem. Todos que estão aqui sentadinhos. Foi muito esforço e dedicação para que esse evento pudesse acontecer, e mais do que isso, para que se tornasse um evento e uma noite realmente memorável para todos nós. E chegou o momento mais aguardado, para que cada empresa aqui possa criar o seu planejamento empresarial e pessoal, considerando este momento que o Richard já citou, de dúvidas, de incertezas, precisamos refletir sobre as perspectivas e o que nos aguarda nos próximos anos. E, para isso, eu convido, neste momento, para se juntar a nós ao palco, Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos, e Vitor Scalit, analista político também da XP Investimentos. Obrigado, meninos. Lembrando aos presentes que temos aqui um roteiro que a gente vai seguir com as principais perguntas, mas fiquem à vontade também, para quem quiser enviar suas perguntas, tem aquele QR Code ali, que vai direcionar. Se der tempo, a gente vai selecionar algumas perguntas e fazer ainda hoje. Caso não, todas as perguntas serão respondidas na sequência pelos nossos palestrantes também, tá bom? Bom, então é isso, para a gente começar. Richard, está com você. Obrigado. Tudo bem com os microfones? Eu acabei de ligar. Deu certo. Tudo certinho? Tudo bem. Obrigado pela presença, Caio. O meu eu também liguei. Tá Ok? certo? Tá bom, funcionando. Então vamos começar. Lá vem chumbo, hein? Primeira pergunta. O que vai acontecer do Brasil a partir de agora? Caio, como você enxerga essa situação internacional, importação de inflação, guerra? Como que você vê a economia passando perto dessas eleições que estão para acontecer? Como que vocês fazem essa análise? Eu vou deixar vocês aqui falar e um fica à vontade também de complementar o papo com o outro. Maravilha. Bom, então, de novo, em nome da XP, obrigado pelo convite, uma super oportunidade de estar aqui debatendo os rumos da economia brasileira com essa plateia tão legal. Boa noite para o Vitinho aqui também, nosso parceiro e super amigo lá de análises, né, na XP. Deixa eu começar com a parte internacional, né? Acho que o mundo hoje vive cercado de incertezas bastante importantes, né? Você mencionou aqui a questão da inflação, a gente tem a questão da energia na Europa, que é uma, né, vai abordar aqui um pouquinho com um pouco mais de detalhe. A China, que está passando por um problema muito particular dela mesma ali, desaceleração forte da atividade, etc. A gente não sabe se a China vai contribuir com o mundo e com o Brasil daqui para frente, como fez nos últimos 20 anos, né? Mas eu acho que o grande tema central aqui da economia global ainda é a pandemia. O mundo ainda está sob efeito do choque que a pandemia impôs sobre a economia mundial. Em 2019, o mundo vinha num ritmo muito saudável, muito firme de crescimento. Crescimento de 3,5%, inflação baixa, juro baixo, muito diferente lá de 2008, antes da grande crise financeira, que aparentemente o mundo também estava tranquilo, tanto que naquela época os economistas até cunharam um termo que era a Great Moderation, né? Parece que tudo está tudo estável, nada mais, não há mais ciclos econômicos, e na verdade a gente
percebeu depois que por baixo daquela aparente tranquilidade, lá em 2008, o mundo estava, na verdade, se alavancando sistematicamente, um setor e um mercado conectado com o outro, né? Então, na medida em que um mercado, que foi o mercado imobiliário americano, colapsou, isso foi puxando para o buraco vários outros, né? A gente colapsa o mercado imobiliário, de repente dá problema no mercado automobilístico em Detroit, dependendo, dá problema em bancos na Europa, né? O mundo muito financeiramente conectado e alavancado. Agora isso não estava mais presente, até porque nós aprendemos com a crise financeira global e passamos a ter uma regulação muito melhor, né, sobre os fluxos financeiros, etc. O mundo, de fato, estava bem. Isso vai ser importante, né, quando eu fechar aqui a história, essa comparação com 2008. Né. O choque que a gente teve não foi diferente de 2008. Acho que ainda está dando um barulhinho, então se alguém puder dar uma olhada nisso, mas eu vou continuando aqui, né? O choque que nós tivemos em 2008 foi um choque de dentro da economia, né? Como se você estivesse dirigindo um carro na estrada e o motor deu problema, né? Veio ali de dentro do motor que funciona a economia. Dessa vez, o problema, a crise foi absolutamente externa, né? Foi um choque que veio ali da pandemia, né? Um choque de saúde, que nos obrigou a frear o carro rapidamente. Mas o motor continuou bem em funcionamento. O primeiro impacto da pandemia foi o colapso, né? Todo mundo aqui viveu esse drama que foi... Será que talvez se eu tirar do bolso aqui faz diferença? Não sei. Acho que não. Mas, então, o primeiro impacto foi o colapso, né? A atividade econômica para de funcionar e preços caem, né? Você lembra, né? O primeiro impacto foi assim, a inflação, a Covid é deflacionária, os preços vão cair, os custos de produção vão cair, porque estava tudo fechado, ninguém estava produzindo, né? Então, acho que esse é o primeiro impacto ali. A esse choque veio todos os estímulos governamentais que a gente acompanhou, quer dizer, 10 trilhões de dólares na forma no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro, na forma de auxílios para famílias, para empresas, porque o grande medo, eu estava no governo nessa época, eu acabei emendando aqui que eu não me apresentei direito, mas eu estou na XP há 2 anos, tenho uma carreira de mercado financeiro, mas antes de estar na XP eu tive 4 anos no poder público, no setor público, 2 anos aqui como secretário de Fazenda de São Paulo e quase 2 anos no Ministério da Economia. Então eu estava lá quando veio a pandemia, e o nosso grande medo, nós gestores de política econômica, era que o sistema de pagamentos parasse de funcionar. Como estava todo mundo em casa, imagina, você tem uma loja, teve que fechar a porta, foi para casa, então eu não pago mais imposto, não pago o IPTU da minha loja, não preciso pagar, eu não estou recebendo, então eu tenho o direito de não pagar, né? Se todo mundo se achasse no direito de não pagar funcionários, fornecedores, impostos, o colapso da economia ia ser brutal. Então, a ideia foi o seguinte, inunda essa economia de dinheiro, inunda. Se achar que tem que dar 10, dá 20, se achar que tem que cortar o juro pela metade, corta tudo, né? Não Caio, deixa eu só te interromper. Nessa época, eu estava do lado, já estava na XP, e eu lembro que eu estava conversando com os clientes, assim, nas primeiras semanas ali da pandemia, primeira, segunda semana da pandemia, e aconteceu uma coisa que que o mercado é super conhecido por querer muita segurança em relação ao fiscal, geralmente avesso a gastos, e o governo naquela primeira semana ali estava ainda não tinha entrado nesse modo ainda, né? Vamos sair da crise fazendo reforma, né? Tinha aquela frase do ministro assim, nos primeiros dias. E, honestamente, ninguém no mundo inteiro sabia como responder aquilo nos primeiros dias. E eu lembro que eu conversei com vários clientes e eu liguei para a gente lá dentro do governo e falei, gente, vocês estão assim, o mercado está pedindo para vocês gastarem dinheiro, vocês não estão entendendo o tamanho do colapso que está acontecendo. Vocês têm que fazer mais fiscal. E o consenso na época, que eu levantei o consenso lá com os principais economistas-chefes de mercado e tal, era alguma coisa ao redor de 40 bilhões de reais, era o estímulo que eles achavam que ia ser o suficiente. A gente chegou a gastar isso por mês com auxílio naquela época. Mas desculpa te interromper. Não, perfeito. Mas na mesma linha. A ilustração é ótima. E é isso, né? Então, inunda de dinheiro.
tinha já a preocupação com inflação, né? Vem cá, será que esse negócio não pode gerar inflação lá na frente? E a resposta, assim, mundo inteiro, as pessoas morrendo na rua, aquele risco enorme do colapso da economia, a resposta foi o seguinte, gente, se gerar inflação, é que a gente passou a arrebentação, a gente se livrou do problema. Aí, inflação é uma coisa que a gente sabe lidar lá na frente, né? Fizemos, deu certo, o mundo virou, né? Rapidamente, a deflação se transformou em volta rápida da atividade econômica. Como eu falei, o motor do carro estava bom. Então, deu a partida, pisou no acelerador, pá, o carro foi embora. Segundo semestre do ano de 20, China estava crescendo a mais de 10%, Estados Unidos crescendo quase 10%, o Brasil respondendo rápido também, o mundo voltou em V, né? O ministro Paulo Guedes falava, o Brasil vai voltar em V. Voltou, o mundo voltou em V, né? E voltou muito rápido, por conta de todos aqueles estímulos. Aí, quando chegou em 21, acho que 21 foi o problema aqui da história, porque em 21 o medo da pandemia ainda estava, né, estava entrando na Delta, lembra? A Delta muito pior que a primeira onda, etc. Só que do ponto de vista econômico, aquele risco já estava afastado de parar de pagar as pessoas, a gente já tinha voltado, né? Claro que um evento como esse não existia ainda, alguns setores ainda estavam sofrendo, mas a maioria dos setores da economia já estava voltando, né? Especialmente bens duráveis, material de construção civil que nunca parou, setor agrícola nunca parou, né? Então já não era mais a mesma pegada de 20, o problema não era o mesmo, só que a resposta continuou igual, no mundo inteiro, juros continuaram zero, as transferências de renda continuaram na mesma velocidade, etc. Então, o problema em 20 foi gradativamente se transformando de um problema de atividade econômica para um problema de inflação, né? Os custos de produção começaram a subir e a inflação, aquela que você citou, que já estava lá em 6%, 7%, começando a assustar as pessoas. E a ideia de 22 era, bom, 22 é o ano de pisar no freio. Entendemos que passamos do ponto em 21, 22 pisamos no freio. E começamos a pisar no freio. O Banco Central americano diz o seguinte, ó, a partir de agora vou ter que subir juros. E aí, será que precisa subir juros? Precisa subir juros, mas a inflação é baixa, temporária, então eu vou subir juros para 1%. Está em zero, o juro estava em zero, começo desse ano, o juro está em zero, eu vou subir 0,25 por trimestre e vou chegar em dezembro em 1%. 25, 1%. Só lembra o pessoal quanto que foi essa semana? Só ontem ele fez 0,75, né? Só ontem. Então ele começou, não, vou precisar apertar. O que ele errou ali? Ele errou em perceber que o super excesso de estímulo lá de trás já estava gerando uma inflação de demanda que estava começando a sair do controle. E o que ele não viu, e que ninguém viu e não dava para ver mesmo, é que o Putin invadiu a Ucrânia, tá certo? E quando o Putin invade a Ucrânia, os preços de matérias-primas, que já estavam muito altos, inflação gera um problema, petróleo sai de 80, vai para 130, grãos sobem mais 30% a 50%, inflação no mundo de alimentos e de energia vai embora, tá certo? E Caio, você já me deu o gancho já para a segunda pergunta. Já entrou aí, a gente está falando de conexão. Não, eu vou chegar lá, só para fechar essa história aqui, né, do contexto. Inflação vai embora e o mundo é obrigado a pisar no freio muito mais fortemente. E é o que está acontecendo agora. Então, onde nós estamos hoje? Nós estamos no momento em que o mundo percebeu que não dá para pisar no freio devagar, estamos correndo rápido demais, a inflação já está em 2 dígitos. Os bancos centrais agora estão subindo o juro muito mais rápido e nós vamos enfrentar agora a 4ª etapa, por isso que eu falei que a pandemia ainda é o que está provocando tudo isso, a 4ª etapa, que é a ressaca dos exageros. Então a gente vai enfrentar uma desaceleração na economia que já está começando a aparecer, depois a gente vai falar de Brasil com detalhe, mas o mundo provavelmente entra em recessão a partir do ano que vem. Acho que resolve o problema da inflação, o mundo não tem aquele problema de 2008, crônico. Mas quem aí da plateia já enfrentou uma ressaca, sabe que ela não é grave, né? Mas não dura muitos dias, mas dura ali um tempo e ela é chata, e a gente vai ter que passar por ela. Perfeito. Bom, eu vou pegar esse gancho para a gente continuar nessa linha de raciocínio, mas tem alguma coisa para complementar nessa primeira resposta?
Se o Vitor quiser falar mais alguma coisa. Acho que de internacional, eu consigo adicionar muito pouco ali a política internacional. A gente até tem analistas para olhar isso, mas acho que deixa para a gente falar mais de Brasil aqui, que já tem polêmica o suficiente. Perfeito. Não vão faltar polêmicas, preocupações, perguntas. Tem as perguntas também do pessoal. Bom, pegando esse gancho, então, Caio, que você falou, a gente está falando de conexão, né, de um mundo altamente conectado, financeiramente também. E aí é impossível não perguntar, né, essa crise energética na Europa, ela preocupa? E a segunda, né, pergunta, já vou emendar aqui, até onde vai a guerra na Ucrânia, na opinião de vocês? Bom, eu vou falar da crise de energia e vou deixar para o Vitor responder até onde vai a guerra. Perfeito, já vamos dividir as duas. Passou a bomba para você. Passou a bola de cristal geopolítica. Né? Mas, olha só, claro que é uma preocupação, né? Uma preocupação grande. A Europa é uma região muito importante do mundo. O inverno lá é rigorosíssimo. A Suíça, por exemplo, já proibiu termostatos acima de 19 graus durante o inverno, né? Então tem restrições de energia em vários lugares. Onde não tem restrição de energia, teve um subsídio gigantesco à energia, como foi no caso do Reino Unido. Mas, para além da questão do custo, tem a questão da disponibilidade, né? Nós vivemos isso aqui lá em 2001. Com a vantagem de que eu morava no Rio naquela época. O Rio é quente, não chega a ser tão quente quanto o Nordeste, mas o Rio é quente. E a gente teve que passar muito tempo com ar-condicionado, sem ar-condicionado, né? Mas é mais fácil ficar no Rio sem ar-condicionado do que ficar na Alemanha no inverno sem termostato, né? Então, acho que a gente já tem um primeiro problema grave aí. Segundo, a Alemanha é um centro de produção de muitos equipamentos, matérias-primas. Será que a imposição de uma restrição, de um racionamento de energia na Europa, porque, obviamente, o que você vai cortar primeiro? Fecha a indústria, que consome muito mais energia, e não tira a energia da casa das pessoas, né? Então, a gente pode ter um problema de energia muito mais grave. Aliás, um problema de distribuição de insumos mais grave. A gente pode voltar a ter flashback ali daquele pesadelo que foi durante o pior problema dos piores momentos da pandemia, que começou a faltar insumos. Lembra? Faltava tudo, né? Faltava aço, faltou madeira, faltou semicondutores. Isso está normalizando. Então, por isso que eu tenho até uma visão mais otimista de inflação no mundo, porque essa parte está normalizando. Agora, será que o problema na Europa pode voltar? Acho que é uma coisa que a gente tem que monitorar muito de perto. E o Banco Central Europeu, veja só a situação que esse cara está, né? Essa cara, né? No caso, que é a Christine Lagarde, que é a presidente do ECB e todo o board ali. A inflação lá está muito alta, o custo de energia joga a inflação ainda mais para cima, né? Boa parte da inflação é de demanda e o juro lá está muito baixo ainda. O Banco Central Europeu, mesma coisa que o Fed. Começou dizendo que ia subir pouco, subiu 50, já subiu 75, e eu acho que vai ter que subir, né, nesse passo. Então, ele vai impor um aperto monetário, impor uma recessão numa economia que já está muito deprimida. Então, a situação para a Europa, a gente está vendo o euro perdendo muito valor aqui, a situação para a Europa é bastante preocupante. Bom, vamos lá. Sobre guerra na Ucrânia, obviamente, não é fácil. A gente só espera, assim, eu não sou nenhum especialista em Ucrânia e Rússia, pelo amor. Ainda que a gente leia e tente estudar o máximo possível, que é parte do nosso trabalho, porque afeta o nosso cenário, obviamente eu não sou o maior especialista no tema. O que dá para dizer é que não tem uma solução de curto prazo, não parece ser algum conflito que vai acabar e desaparecer da frente. Então, os riscos que o Caio elencou aqui agora, eles são riscos que vão ficar no cenário por algum tempo. Então, assim, pensando aqui no planejamento de vocês para 2023, é mais provável que tenha uma discussão em torno disso nos próximos meses do que não tenha, do que tenha uma solução. Até porque uma solução, não existe solução fácil, tá? Então, é um pouco do que a gente está olhando. E nenhum dos dois lados parece que vai abrir mão tão fácil assim, né? Ninguém conseguiu uma vantagem tão fácil, né, tão grande quanto se imaginava na parte inicial da guerra, etc. Inclusive o mercado, para falar a verdade, a gente fez levantamento com os investidores aqui, achavam que a guerra ia acabar em 3 semanas. Então, assim, todo mundo errou, inclusive o mercado. Os analistas que olham mais de perto também erraram nesse time.
Então, acho que teve essa surpresa, mas que já está um pouco, a essa altura, já está mais incorporada no cenário das pessoas. Mas é isso, gera choques de risco que não são necessariamente lineares, né? Então, você teve um período de calmaria aí de 1, 2 meses, e essa semana teve ameaça de guerra nuclear. Então, assim, a ameaça foi muito grande, não foi, vai acontecer, não vai. O mercado tem uma probabilidade muito pequena de acontecer, mas como é um cenário de cauda, né, que a gente chama, que é uma probabilidade muito pequena, mas com um outcome, um resultado devastador para o mercado que aí vai todos os ativos de risco, travamento, enfim, é cenário que nem dá nem para desenhar direito. O mercado, qualquer medo, por menor que seja, é um problema. Então, o mercado, isso espalha risco, até diminuir, passar, e depois volta um pouco. Então, isso gera choques de risco para a gente. Mas depois eu falo, enfim, não sei se já dá para trazer para o Brasil, mas isso está tendo impacto nesse cenário aqui, tanto, acho que o Caio pode falar muito melhor que eu do que é o impacto disso para atividade econômica local, preços, o que foi o impacto para frente, o que pode ser, né, o que foi para trás, o que pode ser para frente. E eu posso falar depois um pouco, quando a gente for entrar em Brasil, das repercussões que isso tem na política, de como que isso afetou a dinâmica da eleição até aqui, e como isso está afetando, inclusive, os argumentos usados nas campanhas dos dois lados. Dos dois lados, exatamente. A gente pode explorar mais. Tá, a gente volta nesse assunto. Nós vamos chegar lá. Caio, falando ainda da parte internacional, a China, qual é a representação da China na economia brasileira nos próximos anos, né? Como que para a gente fechar um pouco essa parte internacional e vir para as questões domésticas aqui, dos nossos problemas daqui. Legal. Olha, a gente tem falado desde aqui do começo do nosso bate-papo aqui de fatores muito conjunturais, né? Foi a pandemia que gerou a inflação, que vai gerar, né, a ressaca agora, que significa, né, juros mais altos por um tempo, etc. Falamos dessa questão da guerra que pode durar um pouco mais, né, mas assim, é um tema mais conjuntural, deve durar mais um ano e pouco, depois tende a se estabilizar em algum patamar. Agora, a China é uma questão mais estrutural, né? A China, até 2001, ninguém olhava para a China direito. A China era importante, sempre foi, né, muito importante, mas para a economia global, a China fazia muito pouca diferença. A China era muito fechada, ninguém comercializava com a China, as pessoas que iam para a China iam ali, meio visitar um país exótico e tal. O que aconteceu em 2001? Em 2001, a China entrou para a Organização Mundial do Comércio. A China entrar para a Organização Mundial do Comércio embaralhou completamente o tabuleiro do comércio internacional e da economia global. Porque a China é muito grande, produz produtos muito baratos, né? Teve 2 etapas a China, né? A primeira etapa foi a etapa dos produtos baratos, muito baratos, mas de qualidade duvidosa, né? E depois de um tempo, produtos baratos, talvez não muito baratos, mas ainda baratos e de qualidade boa, porque foi melhorando os produtos chineses e passaram a ter qualidade boa, e aí passaram a competir. Primeiro, a primeira fase competia com um país como o México, né? Maquilas e tal. Segunda fase começou a competir com a Alemanha, né? Máquinas, equipamentos, etc. A população rural enorme que foi migrando para as cidades, né? Então, é como se a China tivesse aqui, num certo equilíbrio, o mundo aqui, de repente entra a China, muda completamente o mundo, ela passa a crescer a ritmo de 6, 7, 8% ao ano, o PIB per capita da China começa a dobrar, triplicar, quadriplicar, multiplicou por quase 20 vezes nesses últimos 20 anos, quase todo ano o PIB per capita subia, porque era uma população muito pobre, né? Não tinha consumo, né? Era muito diferente o país, né? Inclusive, quando a gente faz análises, essa é uma análise muito interessante, né, fazendo um pequeno desvio aqui, quando a gente faz análises da evolução da desigualdade mundial, né, quem provocou muito foi o Piketty, quando veio com aquele livro famoso e tal, olha como o capitalismo está aumentando a desigualdade, aí mostrava a desigualdade na França piorando, a desigualdade nos Estados Unidos piorando, verdade, mas a desigualdade no mundo diminuiu muito, porque
porque tinha os ricos aqui e tinha os chineses aqui. E esses caras, os eurasianos, como gostava de falar o ministro Paulo Guedes, começaram a crescer, subir. E isso aqui mudou completamente a forma da economia mundial funcionar. E quem se beneficiava mais disso? Quem vendia para a China? Quem vendia para a China? Nós. Então, no momento em que vendia grãos, vendia minério, que a China precisa, né? Então, o Brasil foi um dos países que mais se beneficiou desse processo de entrada da China, tanto que a China começa a brigar violentamente com os Estados Unidos, e o Brasil, não, estou bem com os dois são importantes para mim, né? A China virou o maior parceiro comercial de quase todos os países do mundo, né? Então passou a ser um player muito importante, crescendo a 6%, 7% ao ano. Só que em algum momento esse processo iria se esgotar, como aconteceu com o Japão nos anos 70 e 80, né? Mais ou menos parecido, foi a China, e esse processo começou a se esgotar, né? Não tem mais o que construir na China, não tem mais população do campo para migrar para a cidade, esse processo de enriquecimento já se estabilizou. Então a China, a partir de agora, vai ser muito diferente. Nós vendemos para a China ainda. Eu acho que o Brasil está protegido, talvez não pelo lado do minério, mas como a gente vende comida para a China, os chineses continuam lá e estão mais ricos. Então, tem que comer 3 vezes por dia, não importa, né? Então, estamos relativamente protegidos. Mas a China vai ser muito diferente daqui para frente. Vai crescer muito menos. E tem uma implicação para a economia global, que é o seguinte, esse talvez seja um grande ponto de interrogação. Esse processo todo da China entrando, consumindo e inundando o mundo de produto barato, produziu uma grande deflação global. A inflação no mundo foi muito baixa por muito tempo, porque a China exercia esse poder de deflacionário no mundo, né? Então, os Estados Unidos podia deixar juro zero, a Alemanha deixou juro negativo por muito tempo, podia consumir à vontade porque tinha muito produto barato entrando, então a inflação estava sempre equilibrada. Essa equação está mudando, Richard. Essa equação está mudando. A China não sei se a China vai exercer uma função, um vetor, uma força inflacionária no mundo, mas certamente não vai produzir aquela segurada de inflação. Então, nesse ambiente de inflação alta por causa da Covid, a China virando de mão, pode fazer com que os juros tenham que ficar mais altos por mais tempo, né? E aí a gente tenha que conviver com juros nos Estados Unidos, que não são mais 1%, 2%, talvez sejam 3%, 4%, 5%, não sei, a gente não sabe onde isso vai parar. Então a gente está num momento muito, muito importante para fazer um debate como esse e pensar sobre temas como esse, porque o mundo com inflação alta e juro alto nos Estados Unidos é um mundo muito diferente, né, do mundo de inflação baixa e juro baixo nos Estados Unidos. Renata? Deixa eu ver, está funcionando, né? Acho que esse microfone hoje está... Agora parou de... Era o nervosismo. Era o nervosismo? Só no início mesmo. Bom, não sei se o Vitor quer complementar de novo alguma coisa, não? Bom, o Richard já adiantou que a gente vamos falar um pouquinho de casa, né, do Brasil. E você até já falou um pouquinho também sobre essa questão da inflação. As perspectivas de crescimento, né, estão melhorando. A grande questão, então, Caio, passa a ser, né, esse crescimento, ele é sustentável? Para vocês dois, na verdade, né? Esse crescimento, ele é sustentável? Qual que é a visão de vocês? Quer começar? Vou começar aqui e já vou passar para você, porque tem uma arrebentação para a gente passar aqui desse ano para o ano que vem, que vai ser importante, né, para a sustentabilidade. Pegando do mundo para o Brasil, né, esse mundo maluco que a gente desenhou aqui, para nós não está sendo tão ruim, porque o Brasil, os preços das commodities continuam altas, né, e devem continuar pressionados, isso é bom para nós, está trazendo renda para o Brasil. O mundo, principalmente o mundo das economias centrais, preocupado com a concentração de fornecimento da China, né? Porque o mundo agora está querendo voltar um pouquinho, tem uma certa tendência de desglobalização, então o mundo está procurando outras fontes de produção, né? O Brasil produz commodities, então tem toda a parte do agronegócio, né? Você ia falar alguma coisa? Não. Pode terminar, depois eu vou fazer uma pergunta só complementando esse raciocínio da geopolítica. Então, assim, o Brasil está longe da guerra, tem uma matriz energética completamente diferente, não depende do gás, ali
né, ter o gás da Bolívia, mas é muito diferente a nossa dependência. A gente depende de chuva, né? Isso a gente não conseguiu se diversificar muito disso, mas é uma matriz limpa. Então, o mundo virou um mundo mais ESG, é um mundo que demanda crédito de carbono, e o Brasil, de novo, aqui um candidato, fornece muito crédito de carbono. Fizemos reformas importantes nos últimos anos, então a gente tem pela frente um ambiente que pode nos ser muito favorável, né? Agora, nós temos que fazer a nossa lição de casa. O Brasil tem problemas ainda de produtividade. A inflação está alta, mas isso eu acho que o Banco Central está cuidando, né? Agora, não há harmonia no lar, na empresa, no país, com um buraco nas contas, né? Não é você fala assim, não, eu vivo muito bem na minha casa, com uma harmonia incrível com a minha esposa, com os meus filhos, é uma alegria e tal. No banco a gente está no vermelho e esse buraco está abrindo, mas isso é preocupações materiais, né? Esse buraco aqui, minha empresa é a mesma coisa, minha empresa é ótima, tenho aqui grandes planos para o futuro, a conta não está fechando no curto prazo, não sei se eu vou conseguir chegar no final do ano, mas, cara, esse buraco na conta vai acabar com essa, não vai te deixar respirar, não vai te deixar pensar, você tem que ter equilíbrio aqui, né? E o teto de gastos está sob dúvida, a gente precisa reformar para crescer mais, para gerar receita. A pergunta né, como vai ser a gestão da política econômica no próximo mandato? A gente tem uma eleição pela frente, né? Essa incerteza não está claro ainda, né? Porque isso o Vitor vai comentar agora, eu vou passar para ele, mas a gente não sabe, as campanhas falam muito pouco, né? As pesquisas têm se mexido muito pouco, então o mercado também não está se mexendo muito, né? Está meio na expectativa ali. O Brasil não pode se beneficiar com esses acordos internacionais, que essas rupturas que estão acontecendo com Rússia, China, os países centrais hoje, as principais economias, não tendem a buscar países com com características iguais, meio que desglobalizar um pouco, mas fazer negócio com países mais liberais, mais conservadores, enfim, mudar um pouco essa globalização da forma que está, e o Brasil se beneficiar por ser um país emergente, né, com capacidade ímpar de crescimento, de instituições firmes. Sim. Né? A gente está vivendo o processo de onshoring, né, que eles estão chamando, né? Ou friendshoring, ou seja, os caras querem trazer o nearshoring, tem vários termos. Aquela história de diversificar a sua fonte de insumos, eles querem fontes mais próximas, não geograficamente necessariamente, mas próximas de afinidade, né? E o Brasil, assim, tem esta cara. O Brasil é um país muito fechado ainda. Eu acho que isso é um debate para frente. A gente precisa abrir mais a economia, a gente precisa importar mais facilmente, precisa exportar mais facilmente, a gente precisa estar mais plugado nas cadeias globais de valor, precisa vencer aqui algumas resistências internas sobre isso. Podemos depois debater esse tema, que é um tema interessante. Mas, do ponto de vista da diplomacia, o Brasil é próximo de todos esses países, né? E é um país confiável, é um país complexo de se fazer negócio, não é fácil fazer negócio no Brasil, né? Carga tributária, complexidade, é difícil de fazer, mas é um país confiável. A gente não vê aqui no Brasil, o governo tomando uma empresa, né, subsidiária de uma empresa internacional, não tem isso. O Brasil é um país aberto e é amigável para o investimento externo, amigável no sentido de tratá-lo bem, educadamente, né, não segura os bens e tal. Não é muito amigável, né, produzir aqui. Sim. Mas esse é o objetivo das nossas reformas. Mas o Brasil é um país confiável, então acho que sim, é uma grande oportunidade. Renata? Não sei o Vitor. Mas eu acho que o que é importante Deixa a eu ver. gente... Voltou. O tema agora tem que passar para a eleição, passar né? por Porque ele. agora até eu estou curioso para saber aqui. Essa é a pergunta mais polêmica.
Não, então, olhando já no mercado doméstico, nós estamos à beira de uma eleição, temos aí, não está muito claro o plano de governo de nenhum dos dois principais candidatos, né? E eu acho que a maioria que está sentada aqui quer saber de vocês que caminho vai se tomar frente um lado ou outro, né? Assim, quais são as principais direções que cada candidato pode tomar frente àquilo que a gente já conheceu, os dois já são candidatos conhecidos, né, que são os principais que estão à frente nas pesquisas, mas a gente quer saber de vocês isso, o que esperar desse próximo governo, desse novo ciclo presidencial, sabendo que nós precisamos de reformas, né, precisamos fazer lição de casa, precisamos nos organizar, né, e não tem essa mensagem clara hoje nas pesquisas, nos discursos dos dois candidatos. Vitor. Vamos lá. Primeiro, boa noite. Acho que eu vou falar um pouquinho mais agora. Queria agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui junto com o Caio também. Bom, falar um pouco de política e eleição no Brasil nunca é fácil. Então, acho que ninguém tem tomate aí, né? Então, por favor, um pouco de paciência. Mas acho que a pergunta passa um pouco ali pela dinâmica de como a gente está vendo, como que a eleição está se desenrolando. E onde estamos, o que a gente acha que vai acontecer, enfim, o que seria um governo eventual, volta do Lula ao poder, ou um eventual segundo mandato do Bolsonaro. Acho que vale a pena dizer que a gente tem falado isso desde o começo do ano passado, que o tema dessa eleição é economia. Tá? Só que o tema ser economia não significa que o tema é discutir regra fiscal. Não quer dizer que o tema é discutir reforma tributária. O tema dessa eleição ser economia quer dizer que os eleitores que vão decidir essa eleição, que são os eleitores classe C e D, que não têm convicção no voto, ou seja, toda vez que você vê alguém ou de bandeira vermelha ou de camiseta verde e amarelo, ignora o que essa pessoa está falando. É irrelevante para o resultado da eleição, ou muito pouco relevante para o resultado da eleição. Não são as pessoas mais fervorosas que decidem uma eleição. É o eleitor justamente aquele que não gosta de discutir política com você. É uma coisa que a gente mediu esse ano, diga-se de passagem. Tá? As pessoas esse ano acham a convicção de voto está mais alta que o normal, e as pessoas acham que as outras pessoas já estão com o voto decidido. Então as pessoas não querem discutir. Tá? Isso vale para eleitores do Lula e do Bolsonaro. Tá? Então, assim, a economia que as pessoas... quando a gente fala que o tema é economia, é a percepção desses eleitores, em grande parte, classe C e D, de que o poder de compra delas é menor do que era no passado. Aí a gente olha os dados, não necessariamente isso é verdade. Se você pega a renda mediana real, já descontando a inflação do eleitor hoje, né, do brasileiro hoje, com o que era antes da pandemia, está muito parecido ou maior. Se você compara com 2005, é muito maior. Mas isso pouco importa para o eleitor que vai apertar o botão, e o que importa é a percepção que ele tem em relação a isso. Não é se a gente está crescendo porque X ou porque Y, ou se no passado o Brasil cresceu porque tinha um boom de commodities. Tudo isso pode ser verdade, e é verdade. Só que para o eleitor, a hora que ele vai decidir, ele tem a racionalidade própria dele. Tá? E a discussão dessa eleição é o seguinte, tem uma percepção de que, estou falando de maneira geral, tá? Depois a gente pode ir para algum ponto específico. Tem uma percepção de que esse poder de compra do eleitor está menor do que era no passado. E aí tem um efeito nostalgia, que esse é o grande ativo do Lula nessa eleição, é o passado. Tá? É falar que no passado as pessoas tinham uma vida melhor e as pessoas acham isso. Isso pode ter um efeito até, a gente foi estudar umas coisas muito malucas. Assim. Até na psicologia, tem efeito documentado sobre a nostalgia, de que as pessoas acham que o passado distante ela é melhor do que ele de fato foi. Até isso é documentado. Mas, de novo, a hora que a Dona Maria ou o seu José for apertar o botão da urna, se eu acho que é por causa da psicologia, eu deixo de achar, não faz tanta diferença. O que importa é o que está na cabeça dele. Então, para a gente, analista, basta a gente entender o que está acontecendo e tentar entender essa estrutura. Então, essa eleição ela é basicamente de uma discussão do lado do Bolsonaro, tentar mostrar uma percepção de que a economia está melhor do que as pessoas acham que está, e tem um descasamento claro nisso.
A recuperação do começo desse ano, especialmente do primeiro semestre, especialmente o mercado de trabalho, e aí teve uma surpresa generalizada aqui no mercado, tem o Caio aqui, o Genta aqui, que é nosso economista da nossa gestora, também está aqui. Teve uma surpresa positiva de crescimento de atividade econômica. A expectativa no começo do ano era o quê? Meio, mais ou menos, para o crescimento do ano. Vai ser o quê? Ao redor de 2,5%? Quase 3. Quase 3%. Então, assim, o PIB vai crescer muito mais do que todo mundo imaginava no começo do ano. A taxa de desemprego ela foi mais ou menos uns 3 pontos percentuais menor, ou seja, ela caiu quase 2, 3 pontos a mais do que a gente imaginava que ia acontecer. A gente, não estou falando a gente XP, estou falando o mercado inteiro. Tá? E com isso, e a inflação que chegou em algum momento, a discussão se ia ser 10, mais que 10, vai acabar em quanto? Ao redor de 6, 6 e pouco? Né? Talvez até menos. Talvez até menos. Então, hoje caiu de novo, né, o preço do GLP. É verdade, tá? caiu mais um pouco o gás. Então, o importante é, a economia está dando uma oportunidade para o Bolsonaro que não Bolsonaro fosse um presidente como os outros, ele teria uma chance de reeleição muito elevada. Por que a gente fala isso? A gente olha a avaliação de governo de todos os governos desde o Fernando Henrique, desde 96. E o que explica a avaliação de um governo no Brasil é o que explica em qualquer lugar do mundo. A inflação e desemprego, de maneira geral, é o que dá a direção. O que acontece? Além de ser a economia estúpida, né, como diz, bom, essa fase já foi atribuída a um monte de gente, mas em tese o originário é um assessor do Clinton, né, da década de 90. Mas, apesar de ser a economia estúpida ao longo do tempo, esse processo ele é marcado por vários eventos políticos. Então, o Caio citou aqui o apagão. Em 2001, a avaliação do Fernando Henrique não foi a que deveria ser em relação à economia. Foi pior, porque teve um fator político, que foi o choque do apagão, que não foi só preço, foi de sentimento, foi você ficar passando calor porque o governo errou a conta, sei lá, porque não importa se choveu, não vou entrar nessa discussão. Não importa o que foi. Você estava com raiva e não era só a economia. Outros eventos que aconteceram que mexeram essa relação também. Mensalão 2005, protestos 2013, foram fatores políticos que desviaram essa tendência do a economia estúpida. Se fosse só a economia estúpida, a gente estima que o Bolsonaro, que hoje tem um bom e ótimo, né, uma avaliação positiva de governo, uns 35%, alguma coisa entre 30% e 35%, na grande maioria das pesquisas, ele deveria estar mais próximo de 50% ou acima de 50%. Por que não tem? Porque o Bolsonaro tomou uma decisão política, tá, de, durante esses 3 anos e meio, governar por uma parte, ou pelo menos em grande, né, dar uma grande atenção a uma parcela do eleitorado que já apoiava ele. Que era ali, a gente estima que seja alguma coisa ao redor de 20%, tá, pode ser um pouco mais, 25%. Que não está errado, tá? Durante a pandemia, a avaliação do Bolsonaro chegou ao próximo de 20, 25. Não fosse isso, talvez pudesse ter ido mais para baixo. A gente já viu a avaliação no Brasil de presidente, ali no auge da pandemia, todo mundo em casa, incerteza, né, um monte de gente morrendo e tal. Renda complicada. A gente já viu a avaliação da Dilma, do Temer, ir para baixo de 10. Então, assim, talvez essa opção que ele fez tenha protegido ele nesse momento. Tá? Assim, não estou falando que é uma opção ruim, estou falando que é uma opção de política, ponto. O problema é que essa opção política ela traz um custo associado, que é quando você chega na eleição, você precisa expandir o eleitorado, você precisa de 50 mais 1. Quando você passou 3 anos e meio dialogando especialmente com uma parcela do eleitorado, a parcela com a qual você não dialogou, ela cria resistências. E aí você tem temáticas específicas. Então, e aqui, de novo, eu não vou fazer juízo de valor, porque não me cabe fazer juízo de valor. E, aliás, a opinião do Vitor também, para vocês, seria irrelevante, diga-se de passagem. O que importa é o que o eleitorado pensa. Né? O que eu posso dizer é a avaliação da população em relação ao combate ao Covid, né, pelo governo Bolsonaro foi majoritariamente negativa. Tá? Inclusive entre eleitores que votaram no Bolsonaro em 2018. E a gente estima que tem um efeito ali de uns 5 pontos, mais ou menos, de eleitores que, uns 4, 5 pontos, de eleitores que não fosse o Covid, teriam tudo para estar votando no Bolsonaro, e hoje estão com o Lula. Então, talvez, e a diferença hoje nas pesquisas, nem gastei tanto tempo falando nisso ainda, mas depois a gente pode debater mais ali, pesquisa e tal, porque eu sei que é um tema que sempre gera discussão. Talvez o tema mais polêmico, né? A diferença hoje nas pesquisas pode ser quase totalmente explicada pelo Covid, que não tem nada a ver, ou
pelo menos, obviamente, tem uma relação com o que aconteceu na economia, como o Caio mostrou, mas em termos políticos, a pessoa não está brava só porque a inflação está alta, porque a percepção de renda dela está diferente, porque isso está na nossa conta. Era para ela estar mais feliz era para ter mais gente feliz com o governo do que tem hoje. Parte disso é por causa do Covid. A rejeição do Bolsonaro ela é bastante fragmentada. Uma parte é Covid, uma parte é por causa da economia. Aí tem uma parte ali, especialmente entre os eleitores mais à esquerda, que tem percepção sobre riscos da democracia. E, de novo, não estou fazendo juízo de valores, estão certos ou estão errados. Tá? Só estou falando que a rejeição do Bolsonaro ela é muito fragmentada. Quando você tem... só que o grande ativo do Bolsonaro é a economia está melhor do que as pessoas imaginam que está. Então, ele precisa falar que está melhor. E o grande ativo do Lula, como eu já falei, é falar que o passado era melhor. Tá? Então, o tema dessa eleição é a economia, mas não é o que a gente espera que seja o debate econômico. Não é teto de gastos, não é reforma. Então, o que foi de discussão de economia até aqui? Para ser bem honesto, é pouca coisa. A campanha do Bolsonaro prometeu os R$600 para sempre, pelo menos para 2023, né? O auxílio dos 400 para os 600 para sempre. O Lula, logo em seguida, falou que vai ser para sempre. E aqui eu queria fazer uma provocação. Assim, se tem alguém nessa sala, pode levantar a mão, que acha que em 1º de janeiro de 2023, o auxílio vai voltar para R$400, o PIS/COFINS da gasolina vai subir, e a gasolina sobe o quê? R$1, R$1,50, alguma coisa assim. Assim, alguém acha que vai voltar? Acho que ninguém, né? Acho que ninguém levantou a mão, pode estar com vergonha, mas acho que ninguém levantaria também. Se vocês acham que os R$600 está mantido em janeiro, o PIS/COFINS tem menos a ver com teto de gasto, mas tem a ver com dinâmica fiscal, mas só os R$600, isso garante que o teto de gastos não vai estar de pé em 1º de janeiro de 2023. E não importa se é Lula ou Bolsonaro. Não tem nada a ver com a eleição. Não, nada a ver com a eleição. Não depende da eleição. E se isso está colocado, a gente sabe, o Genta que está aqui sabe, todos os economistas de mercado sabem, que independente de Lula ou Bolsonaro, a gente vai ter que discutir quanto que a gente quer gastar a mais. A gente como país. Quanto que a gente quer gastar a mais? A gente quer gastar os 400 para R$600, dá uns 60 bi de real. É quase 1%, um pouco menos de 1% do PIB. Se você quiser fazer mais investimento em infraestrutura, que é baixo, tem uma parte dos dois lados que defendem isso, o que você vai fazer? PIS/COFINS de combustíveis. Tem outras discussões, o quanto que a gente quer, a gente como sociedade, quer que o governo faça mais. Essa resposta não está muito clara. Se for Bolsonaro, a gente a gente parte um pouco dessa conta. Bom, 60 do auxílio, 60 bilhões de reais, PIS/COFINS de combustível, que é alguma coisa ao redor de 40 bi, por aí. Aí você soma outras potencialidades, aí a conta chega rapidamente em, sei lá, pelo menos uns 100 bilhões de reais. Se for o Lula eleito, essa conta, se você somar investimento público, que tem mais defesa ali do lado do PT do que do lado do Bolsonaro, que, enfim, tem umas soluções mais de mercado, esse negócio é porque mais uns 20 bi, alguma coisa assim. Você quer aumentar o auxílio ou quer acabar com a fome, sei lá quanto que custa isso. Aí você consegue chegar rapidamente em contas muito mais elásticas que essa. E o ponto é, a gente vai gastar pelo menos isso aí, a gente vai partir de uns 60 bi no mínimo a mais para o ano que vem. Isso já foi para o nosso cenário base, inclusive, depois o Caio pode falar. E depois a gente tem que discutir qual que é a regra fiscal que vai ficar no caminho, porque se a gente, que vai permitir que a gente faça a conta, né, que a gente como sociedade faça a conta e vá descobrir se o dinheiro que vocês têm investido, sei lá, num fundo de investimento ou num tesouro direto que seja, um dinheiro que você direto ou indiretamente empresta para o governo, você quer saber, você emprestou para o governo, aí você quer saber se o tesouro está lá no bar bebendo ou se o tesouro está lá trabalhando no sábado. É isso que a gente vai discutir. Tá? O que a gente acha hoje? Que no final a gente vai ter um cenário que é, infelizmente, medíocre. Medíocre no sentido médio. Tá? Isso com Lula ou Bolsonaro, em termos fiscais. É um Brasil que decidiu gastar mais, não independente de qual presidente seja eleito. E, para isso, a gente vai ter que encontrar alguma solução. A gente vai ter que encontrar uma regra fiscal que traga algum tipo de previsibilidade para frente, talvez até combinado com um pouco de aumento de carga tributária, é possível. Tá? Aí depende, a gente pode falar um pouco mais de reforma tributária durante as perguntas, mas não vou entrar nessa seara, mas de repente pode até ter um pouco mais de carga tributária, talvez, para fechar a conta. E aí a gente está
no final, vai ter mais ou menos ruído para a gente encontrar quanto que a gente quer gastar mais, porque o mercado, se você perguntar, quer que a gente gasta 0 ou mais, né? Obviamente. O governo quer gastar mais, Lula ou Bolsonaro. Vai ter que encontrar quanto que é esse meio do caminho. E depois, qual que é a regra fiscal para pagar essa conta. O mercado também vai querer uma regra fiscal mais dura, o governo vai querer uma regra fiscal mais frouxa, a gente vai demorar para encontrar esse período. A gente entende que um governo Lula, o resultado final, daqui, se a gente olhar 2 anos no futuro, se a gente tiver daqui 2 anos e pudesse olhar para trás com o governo Lula ou Bolsonaro, a gente nunca vai conseguir, né, porque a gente só vai ter um dos dois, mas se a gente pudesse olhar para os dois, a gente acha que o resultado seria relativamente parecido, em termos fiscais, tá, agregados. O que faz um pouco mais de diferença para a gente é o meio do caminho. O mercado é muito menos aberto a possibilidades trazidas pela esquerda normalmente. Então, talvez se o presidente Lula for, né, se o ex-presidente Lula for eleito, encontrar esse meio do caminho seja mais ruidoso. Então, pensando aqui em mercado financeiro, talvez o meio do caminho balance um pouco mais. Pensando aqui no lado de empresas, talvez tenha incerteza de, peraí, o que está acontecendo no Brasil? A gente está fazendo um negócio moderado ou a gente está fazendo um negócio mais esquisito? Enquanto isso, deixa eu segurar aqui meu investimento, a minha decisão de negócio. Talvez esse meio do caminho seja um pouco mais ruidoso. Mas o resultado final é meio parecido e meio medíocre. Medíocre no sentido de, olha, a gente vai fazer provavelmente o mínimo necessário para o Brasil não virar um país que tem problemas maiores, como os vizinhos que vocês podem imaginar. Mas a gente também não vai virar a Suíça. A gente também não vai fazer todas as reformas para destravar um crescimento e crescer 3%, 4% de maneira sustentável. A gente vai fazer o mínimo necessário para chegar lá, com os dois. O que a gente vê mais diferença de política econômica entre os dois é talvez no que a gente chama de pauta micro, né? Ou pelo menos pauta setorial. Então, você teve avanços importantes nos últimos anos de desregulamentação, ou de regulamentação melhor, ou de abertura de vários setores. O saneamento talvez seja o mais evidente, o mais falado, o mais visível nisso, que vai destravar literalmente centenas de bilhões de reais em investimento em saneamento no Brasil. Então, você teve avanços e que a gente entende que tem diferenças maiores entre um eventual governo Lula e um segundo governo Bolsonaro, de que pode ter mais avanços ou menos avanços. A gente não enxerga grandes retrocessos de toda forma, tá? No Brasil, eu sei que é uma afirmação meio dura de fazer, mas a gente geralmente não volta para trás para fazer. Geralmente a gente não volta para trás. Tá? Então, assim, acho difícil a gente fazer grandes reversões. Reforma trabalhista é uma pergunta que sempre aparece. Vai acabar a reforma trabalhista, vai voltar tudo como era antes? Provavelmente não. Tá? Falando um pouco em reforma, um ou outro candidato, diante da situação brasileira, situação fiscal brasileira, não é meio que óbvio que nós vamos ter que encarar uma reforma tributária ou administrativa, ainda que não seja a melhor reforma, tanto para um governo quanto para outro? Acho que essa eu pego primeiro. Reforma tributária. A gente brinca ali, né, nosso time de análise política ele é muito focado para o que faz preço no mercado, que a gente existe dentro da XP, assim como o Caio projeta cenário de atividade, inflação, juros, para que os clientes tomem decisão de investimento, a gente tenta antecipar o que é um cenário político para subsidiar decisões de investimento, ponto. Então, eu até estava explicando para alguém aqui mais cedo, às vezes os jornais dão muita atenção para uma coisa que para a gente é super irrelevante, para mercado financeiro, pautas de direitos civis, coisas assim que para a gente, liberdades civis, para a gente costuma fazer menos diferença. Só que às vezes a gente está olhando lá um negócio que o jornal nem está cobrindo e a gente está olhando que é super importante para um setor que é listado em bolsa, então a gente tem um pouco desse perfil. E a gente brinca lá que reforma tributária, ela está muito na marca do pênalti, como estava a reforma da Previdência no fim do governo Temer. Ela já tinha sido tentada uma vez, tentada 2 vezes, o projeto já estava ali, todo mundo já sabia mais ou menos qual que era o formato, qual que era a direção, o que estava sendo discutido, não estava pronta para ser votado, foi votada no primeiro ano do governo Bolsonaro, ela foi muito maior do que era discutido no governo Temer, tá? Mas assim, a reforma tributária, ela é a reforma que está pingando na área. O que é a reforma tributária? Isso tem mais diferença entre se for Lula ou Bolsonaro. Tá? A gente entende que se for um governo Lula, pelo menos as conversas que a gente tem ali com interlocutores, a percepção é que a gente vá ali para uma reforma mais... vocês são empresários e estão ligados à empresa, vão saber melhor que eu, mas é um imposto tipo IVA, que, enfim...
cobre na cadeia, que simplifique, etc. Tem um monte de discussão para resolver, setorial, federativa, tem um monte de pepino para resolver ainda. Tá? Mas eles entendem que é uma reforma, é uma maneira, é um tipo de reforma que está um pouco mais discutida na sociedade, que está um pouco mais avançada nesse sentido. Essa reforma no governo, eventualmente no governo Lula, ela incluiria também reforma de mudança, por exemplo, de dividendos. Incluiria e dividendos e RPJ, aquela discussão, provavelmente viria casada junto com isso. Tá? Se for um segundo governo Bolsonaro, e o Caio estava lá, pode falar talvez melhor que eu ali no Ministério da Economia, nessa discussão, tinha uma certa aversão ali dentro do Ministério da Economia à reforma que estava sendo discutida no Congresso. Parte por questões, visões de como que deveria ser a reforma. O Paulo Guedes tinha uma visão muito particular de como que deveria ser uma reforma tributária que não era exatamente essa via IVA, etc. E parte ali um pouco por ego, uma coisa pessoal ali também, e ali de duas partes, tá? Do Congresso de um lado, do governo do outro, aquela briga ali de executivo com o legislativo, que também teve a sua parte em não fazer avançar a reforma, porque um falou que não avança com a reforma do outro, e assim ficamos sem reforma durante esse primeiro mandato. Aí teve pandemia no meio do caminho, que não ajudou, evidentemente, mas a gente ficou sem essa reforma nesse mandato. Mas acho que ela é meio... chamar uma reforma tributária de inevitável talvez seja um termo muito forte, mas é a reforma que está pingando na área para ser feita com qualquer um dos dois. O ambiente, quando não dá para você dividir pobreza, né, é muito difícil. Né, e com o Brasil crescendo, ainda numa situação um pouco melhor que o mundo, né, porque talvez a gente tomou algumas decisões antes, que estão surgindo efeito mais rápido aqui, talvez isso proporcione um ambiente melhor para se fazer reforma. Né? Eu queria escutar um pouco você, Caio. Agora, eu quero reformar, Caio, eu não quero saber, nós temos que melhorar essa questão tributária nesse país. Não, eu acho que você está perfeito aqui. E o Vitor descreveu exatamente a cara da reforma tributária. Acho que a reforma tributária, o governo Bolsonaro trabalhou muito por ela. Uma das principais propostas que estão ali foi escrita pelo Bernardo Api, que é um petista histórico, que foi do governo Lula, então acho que ele se aproximaria do governo se o Lula for presidente, para reforçar a necessidade da aprovação da reforma, mas independente de qualquer coisa, virou uma reforma da sociedade. A sociedade, eu acho que você resumiu muito bem, Richard, precisa fazer, né? Não dá mais para postergar a simplificação dos impostos. Acho que o governo Bolsonaro ele foi muito bem nessa direção, mas tinha um ruído que era aquela coisa da CPMF, né, e o Marco Sintra, que era secretário da Fazenda, que sempre ele, com aquela paixão que ele tem pelo imposto único, que tem seus méritos e tem suas racionalidades, e a gente acho que demorou um pouco como sociedade. Aliás, ele virou candidato a vice da Soraya. Ele é vice da Soraya. E agora eles fizeram um rebranding do imposto único e chamou um imposto só. Um imposto só, mas é a mesma coisa. Mas que é a CPMF, é um imposto só que é a CPMF, com seus problemas e suas vantagens. Né? Acho que então a gente perdeu um pouco de tempo com isso. Voltamos agora, tem um problema sério, tem dois grandes problemas à reforma. Né? A primeira reforma o primeiro problema é estados e municípios. Porque o que você está fazendo é basicamente o seguinte, eu vou pegar PIS, COFINS e IPI, 3 federais, ICMS estadual, que talvez seja o mais importante, que é o que mais traz problema para a produção. E o ISS estadual e municipal, vou juntar os 5, transformar num IVA, que vai ser gerido por um comitê. Né? Aí começam os paus. Fala, peraí, quem está nesse comitê aí? Né? Quantos da Receita Federal, quem da Receitas Estaduais, quem da Receita Municipal, não sei o quê. Primeiro, e esse dinheiro vai para quem? E depois distribui como? Né? Não, vai para o governo federal e o governo federal distribui o dinheiro depois. Eu fui secretário de Fazenda por 2 anos no município de São Paulo. O que entrava de ISS pagava folha, era reloginho. Entrava um bi de ISS, agora está mais, mas na minha época entrava um bi de ISS, a folha era um bi. Né? Então, o ISS me tirava esse gasto obrigatório, que é o mais importante ali, né, que é o gasto da folha, e aí tinha o IPTU, os demais impostos, né, cota parte do ICMS, do ICMS, tudo para fazer
as outras despesas. Se eu não tivesse dinheiro garantido para pagar a folha, eu não ia dormir nunca, né? Ia ficar toda virada de mês seria aquele. Então, se o governo fala assim, me dá o ISS, não, eu te devolvo. Não me tira o meu sossego, né? Então, o pau está aqui, né? A discussão está aqui. Tem esse pau com os estados, com os municípios. Aí os estados falam, não, mas eu vou perder, eu vou ganhar, não sei o quê. Aí tem uma guerra, né? No ICMS é muito pior, porque tem a guerra. O ISS é baixinha, a banda de alíquotas, né? Faz muita diferença, né? Mas é baixinha a banda. No ICMS tem uma coxa de retalhos aí, né? Simplificar, unificar isso. Então, esse é o primeiro grande briga. Segunda grande briga, setores, né? Você está falando aqui basicamente o seguinte, nós vamos unificar os impostos. E aí começa a falar, mas espera aí, tem uma discussão agora, livro não paga imposto. Não, mas todos os setores vão pagar igual, não, todos vão pagar igual, inclusive, vai taxar o livro. Né? Mas o leite, cesta básica, não paga, não, é tudo igual, não, paga. E começa. Né? Todos os produtos que têm isenção por uma razão. Né? Tem um mérito ali. Então, esse mérito emerge e vem a briga. Você fala, não, a gente dá dinheiro para os pobres comprarem livro, depois para comprarem leite, e aí começa a discussão ali. Tem um terceiro, regiões do país. Zona Franca de Manaus. E aí? Né? Zona Franca de Manaus, para a Zona Franca de Manaus é importante ter impostos altos, porque eles têm isenção e tem a diferença. Você baixa imposto para todo mundo, perde o diferencial competitivo. Né? A Zona Franca de Manaus era o contrário. Quando uma empresa da Zona Franca de Manaus vinha ao governo pedir alguma coisa, pedia aumento de imposto. Né? Para eles era importante aumentar imposto, porque não só a vantagem diferenciava, porque o aumento não vem para eles, como acredita na cadeia. Então, e regiões do país que pagam. Então, isso aqui tem que discutir mais, eu acho que não está completamente madura. Né? Todo mundo é a favor da reforma tributária. Acho que se você perguntar assim, levanta a mão que é a favor da reforma tributária, todo mundo vai levantar a mão. Mas aí quando a gente vai entrar aqui no detalhe, né, tem aqui dois que não são. O Everardo Maciel, secretário da Fazenda, também não é. Porque na cabeça das pessoas... Então, na cabeça das pessoas, a reforma tributária significa o seguinte, é simplificar sem aumentar a minha carga tributária. Pô, quem não é a favor disso? Né? Mas aí quando você vai... O diabo, como falam, mora nos detalhes. E a reforma tributária tem muitos e muitos detalhes. Né? O detalhe é que nós não temos margem fiscal para reduzir a carga. Qualquer reforma que vier, aumentará a carga tributária de um ou de outro. Não necessariamente aumentará, mas vai aumentar de alguns e diminuir de outros. Né? E aí vai ser Os juros podem voltar a subir? No cenário base, não, porque eu acho que eles já estão muito altos, o mundo vai entrar numa desinflação agora, boa parte dessa inflação nossa aqui é inflação global, pode ver, você põe um gráfico de inflação aí, põe lá, Estados Unidos, Brasil, China é um mau exemplo, Estados Unidos, Brasil, zona do euro, México, Peru, qualquer país da Europa, a inflação subiu juntinha, é um fenômeno global, então quando a inflação cair lá fora, vai ter menos pressão para o mundo inteiro. Só que a gente vai precisar fazer essa nossa liçãozinha de casa aqui das contas, porque se a gente for para um sistema sem âncora fiscal, partindo de uma dívida já alta, a chance da gente derrapar nessa curva não é pequena. Né? E a consequência, o sintoma, quais são os sintomas de uma economia desequilibrada? Né? Inflação é um sintoma de uma economia desequilibrada. Né? Se você está com febre, eu não sei o que você tem, mas alguma coisa está errada no seu corpo. Entendeu? Se a inflação é alta, tem alguma coisa desequilibrada ali. Normalmente tem a ver com o equilíbrio das contas, etc. Entendeu? Caio, só para emendar a pergunta referente à taxa de juros alta e câmbio. Achei que ia me livrar dessa. Essa não vem jogar para mim. Não, brincadeira. Vamos lá. Taxa de câmbio. Né? Do que depende a taxa de câmbio? Depende das condições de fluxos de capital, principalmente. Né? Antes da pandemia, acho que a nossa taxa de câmbio estava bem equilibrada. Né? É difícil para um economista, a gente tem poucas ferramentais para saber quando tem uma boa taxa de câmbio. Normalmente,
Eu lembro sempre de uma história que eu ouvi uma vez, um ex-presidente de Banco Central comentar num seminário que eu fui, mas assim, muito das antigas, e ele foi perguntado assim, sobre câmbio, né? E ele falou para mim, câmbio é que nem uma pessoa bonita. Eu não sei te descrever uma pessoa bonita, mas quando eu vejo uma, eu falo, essa aqui eu achei bonita, né? Então, eu não sei descrever assim, qual é o câmbio certo, mas quando o câmbio está no lugar certo, a economia responde com exportadores e importadores, né? Quando os exportadores estão gritando muito, é porque o câmbio está valorizado demais. Quando os importadores, porque a grande maioria da economia brasileira importa componentes, começa a dizer, não estou conseguindo importar, está muito caro, a inflação começa a subir, o câmbio está alto demais. Antes da pandemia, o câmbio estava lá perto dos 3,80, 3,84, parecia muito bem equilibradinho, já estava lá há bastante tempo, os nossos números externos estavam legais. Tal. O que aconteceu de lá para cá? Por um lado, o fiscal ficou mais desafiador, tem um risco maior ali no Brasil. Por outro lado, os produtos que nós exportamos ganharam valor. Nós tivemos o que a gente chama em economia de choque positivo dos termos de troca. Significa o seguinte, os preços das coisas que a gente exporta subiram muito, né, os que a gente importa nem tanto, então a gente teve um ganho aí de preço. Isso normalmente traz o câmbio para baixo. Então, eu vejo assim, pouca razão para o câmbio estar estruturalmente muito diferente dos 4 que estava antes da pandemia. Uma razão só, que é importante, e muito importante, porque a gente quando fala de câmbio bilateral. Né? Eu não estou pensando no câmbio contra outros países. E o dólar se valorizou contra o mundo inteiro nos últimos 12 meses. E se valorizou significativamente, coisa de 15, tanto que hoje nós não estamos no ponto mais baixo contra o dólar desse ano. O ponto mais baixo foi 4,60, nós estamos com 5,2. Mas nós estamos no ponto mais valorizado contra o euro e contra a libra, né? Porque o euro e a libra se desvalorizaram muito mais do que nós. Então, quem viaja por aí, compara uma viagem para os Estados Unidos com uma viagem para a Europa. Antes era meio pau a pau, agora está muito diferente. Os Estados Unidos ficou muito mais caro do que a Europa. Então, o câmbio bilateral contra o dólar não vai voltar para os 4,30, 4,40 e tal, porque, enfim, passou a pandemia e o dólar se desvalorizou muito, se valorizou muito. Mas eu acho muito razoável o câmbio ficar perto dos patamares que ele está, perto de 5. Veja, o juro nos Estados Unidos, no começo do ano, eu falei aqui, era 1%. Ontem, ou anteontem, o Fed falou o seguinte, eu quero levar para pelo menos 4,5%. Foi de 1 para 4,5%. O câmbio está no mesmo lugar. Já tá, o câmbio hoje, onde está, 5,2, 5,3, 5,10, então, já aceita muito desaforo, né? Então, assim, já para não ficar também em cima do muro e correndo certo risco aqui. Mas eu diria assim para vocês, diante de um cenário em que o câmbio... Desculpa, o fiscal não se deteriora muito, a gente não vai para o gasto é vida? Eu diria que o câmbio é mais para 4,5 do que para 5,5. Eu vejo o câmbio mais para baixo do que para cima. Agora, se a gente for para o descontrole de gasto, aí a gente perde a âncora. O Armínio Fraga escreveu isso no jornal outro dia. Se eu não tiver ancoragem fiscal, se eu não tiver... Aí eu perco a referência. Se eu perder a referência, eu não sei quanto que é o juro, não sei quanto que é a inflação, não sei quanto que é o câmbio, as coisas ficam meio... Não, a gente não vai virar Argentina, estamos muito longe disso. Mas a Argentina é o caso crônico disso. Qual é o câmbio na Argentina? Ninguém sabe. Qual é a inflação na Argentina? Ninguém sabe. O juro subiu para 70, agora a economia é muito bagunçada. A gente está muito longe disso. Mas esse é o caso extremo. Mas se a gente vai descontrolando os gastos, a gente vai perdendo a referência do que é o câmbio certo, o que é o juro certo. Entendeu? Perfeito. Bom, realmente, pessoal, a gente não vai conseguir hoje repassar as perguntas de vocês para que a gente possa cumprir, né, o horário e seguir com a programação. Então, de novo, fica aqui o meu convite para quem quiser enviar qualquer pergunta, o QR Code está ali, a gente vai repassar para eles e, na sequência, a gente devolve a resposta para vocês. Então, última pergunta, na verdade, não é nenhuma pergunta, eu queria saber se vocês têm alguma consideração, pensando no público, né, presente aqui hoje, o interesse desse público, são empresários, considerações finais de vocês dois, por favor. Bom, o que eu acho que dá para a gente falar a gente pode discutir num café sobre pesquisa, que se alguém quiser, a gente está à disposição. Mas as pesquisas hoje mostram, o Datafolha, enquanto a gente estava falando aqui, deu 14 pontos de diferença.
Essa diferença entre Lula e Bolsonaro hoje é cerca de 10 pontos, tá? Mais ou menos. Pouco mais, pouco menos, depende do instituto, mas é uma coisa ao redor de 10. Qual que é o ponto? Desde o começo da campanha eleitoral, e de maneira mais acentuada desde as entrevistas do Jornal Nacional, depois teve, no dia 26 começou a campanha na TV, depois teve o debate no domingo, e de lá para cá, campanha na TV, etc., não só na TV, né, mas, enfim, ao vivo, etc., com a ativação do eleitor, essa diferença não mexeu. É mais importante do que onde estamos em números, é a tendência. E a expectativa era que, e o normal é, que o incumbente, quando disputa uma campanha eleitoral, ele consiga crescer um pouco durante a campanha. Tá? E 10 pontos de pesquisa aguenta muito desaforo de erro de pesquisa. Acho que esse é o ponto principal. Tá? Então, assim, as pesquisas, a gente pode discutir, no café a gente pode discutir infinito, aqui tem vários pontos que a gente pode discutir, pontos pertinentes. Em parte pertinentes, alguns não. Mas 10 pontos aguenta muito desaforo de erro de pesquisa. Tá? O que eu posso dizer é o mercado financeiro, e a gente faz um levantamento com os investidores institucionais, que são os gestores de fundos, economistas, chefes dos fundos, e a gente pergunta para eles quais são as probabilidades de eleição, preço de ativos com cada um, etc., ao longo do tempo. E até poucas semanas atrás, o Lula estava ali nos 60-40 de probabilidades, Lula-Bolsonaro. Tá? Então não é nem o nosso número, tá? Estou falando do número, o número médio do mercado. Eram 60-40. Na semana passada, depois da estabilidade, depois que o 7 de setembro ficou claro que não trouxe uma onda pró-Bolsonaro nas pesquisas, pelo menos, essas probabilidades começaram a mexer para ir mais em direção ao Lula. Tá? Esse negócio hoje está mais próximo de 65-35, 70-30 para Lula, na visão dos investidores institucionais, olhando para as perspectivas de eleição. Tá? Dito isso, dado que eu tenho aqui... A gente tem até as 9, né? Pode até as 9, exatamente. Tá. Então, assim, é uma eleição que está... A cristalização da opinião dos eleitores é muito grande, muito grande. O nosso cenário sempre foi de que essa eleição seria apertada. Desde o começo do ano, a gente fala, quando o Bolsonaro estava 20 pontos atrás nas pesquisas, a gente falava, olha, não se engane com os 20 pontos, essa diferença vai ser pequena lá na frente. E ela está sendo pequena. Eu acho que, honestamente, se as pesquisas derem na média 10, eu acho que na urna tem mais chance de vir alguma coisa mais próximo de 5 do que de 10, tá? De 15. Mas é muito difícil que venha 0, que venha Bolsonaro 5 pontos na frente, etc. Dito isso, se estamos em 10 e a diferença deve ficar alguma coisa entre 0 e 10, vamos colocar dessa maneira para não brigar com ninguém, o que sobra para o segundo turno? Sobre o eleitor, essa eleição não tem um terceiro candidato com 15, 20% de intenção de voto. O terceiro candidato tem 7. A Simone tem 5. Os eleitores do Ciro, a gente faz muita pesquisa, os eleitores do Ciro, como é de se imaginar, eles são muito mais vermelhos no jargão do que azuis. Então, no segundo turno, eles se dividem dos 7 que ele tem, vai 5 para o Lula, 1 para o Bolsonaro, 1 não vota. Então, assim, qual que é o desafio do Bolsonaro? Seja qual for o número que abrir na urna, no domingo que vem, não esse o próximo, daqui 10 dias, seja qual for o número que abrir, o Bolsonaro, para o segundo turno, ele sai devendo 4 pontos só dos eleitores do Ciro. Mais do que saiu na urna, sei lá o que vai sair. E os eleitores da Simone, eles são super bem divididos, tá? Grosso modo, um terço, um terço, um terço. Um terço no segundo turno vai para o Lula, um terço para o Bolsonaro e um terço não vota, ou anula, sei lá. Então, o desafio do Bolsonaro nesse mês, que estou usando aqui o mês do segundo turno, mais a semana que vem. Nessas próximas 5 semanas, o desafio do Bolsonaro e estou assumindo que tem segundo turno, que o nosso cenário é muito provável que tenha segundo turno. Tá? Esse negócio de ganhar primeiro turno, só se for um acidente assim, vai ser 50 pontos, alguma coisa que os eleitores do Ciro fizeram migração de voto, que a gente não está vendo. Mas, enfim, o Bolsonaro tem 5 semanas para convencer os eleitores do que ele estava tentando convencer faz 6 meses, de que a economia não está tão ruim assim, e que o responsável por isso é ele, e que os motivos de rejeição pelos quais eu já falei para vocês, então Covid, economia e risco à democracia. O risco à democracia acho que não tem muito o que fazer, mas também é dentro dos eleitores vermelhos, então não faz muita diferença. Mas especialmente Covid e economia, que é o que pode mexer esse eleitor do meio, ele tem 5 semanas para convencer. Hoje, se a gente olhar os números, será alguma coisa entre 10 e 15 pontos do eleitorado. Se acontecer na urna um pouco menor do que as pesquisas estão mostrando, que a gente acha que é o que vai acontecer, esse número é alguma coisa entre 5 e 10 pontos do eleitorado.
É impossível? Não é. Tem 6 a 7 pontos dos eleitores do Lula hoje que votaram no Bolsonaro em 2018. Então a gente que já revelou a preferência de votar no Bolsonaro uma vez. O Bolsonaro não precisa ganhar a eleição convencendo o cara que está saindo na rua com bandeira vermelha. Ele precisa ganhar a eleição recuperando os eleitores que ele teve. Esse é o caminho. O caminho é falar com quem já votou nele. Tá? O difícil é que a campanha e o Bolsonaro têm feito erros pontuais ali de estratégia em como fazer isso. E é o que a gente tem medido na margem, por isso a estagnação. Tá? Então é onde a gente está hoje, por isso que o mercado está migrando ali desse 60-40 para um 70-30, porque o tempo está passando e a diferença está grande. Tá? É mais ou menos esse o cenário, só para não deixar o pessoal sem... Só para a gente fechar, São Paulo. Me pergunta da Nacional, que é mais fácil. São Paulo. São Paulo acabou de sair da Datafolha com 4 pontos de diferença. A discussão é Tarcísio e Rodrigo, tá? Assim, a discussão no momento é quem vai para o segundo turno. Qual é o azul que vai para o segundo turno? O Datafolha deu 4 pontos agora, a gente faz muita pesquisa lá sobre São Paulo, a gente está vendo números muito parecidos. A gente sempre achou que o caminho para o Tarcísio era mais óbvio. O Tarcísio hoje converte alguma coisa de cerca de 60% dos eleitores. O Bolsonaro tem alguma coisa entre 35% e 40% em São Paulo. Para presidente em São Paulo, o Tarcísio ele converte alguma coisa entre 60% e 70% disso. E aí ele consegue uns 20 e poucos por cento, que é onde ele está hoje. Esse é o voto do Tarcísio. Quase 98% dos votos do Tarcísio são eleitores do Bolsonaro. Só que tem mais 30%, 40% dos eleitores do Bolsonaro que não votam nele. Uma parte está com o Rodrigo, e a gente estima que tem lá uns 5, 6 pontos do eleitorado que vota no Bolsonaro e não tem candidato em São Paulo, que é um eleitor que está em disputa entre o Rodrigo e o Tarcísio. Do lado do Lula, a gente estima que tem 6 pontos que votam no Lula e não tem candidato em São Paulo, ou vão votar no Haddad ou no Rodrigo. E você tem da terceira via, você tem uns 3 pontos de terceira via que também escolhe ali o Ciro ou Simone, basicamente, e que não tem voto em São Paulo ainda. Porque a eleição para São Paulo ela é muito mais normal do que está acontecendo a eleição nacional. Porque a eleição nacional ela está muito, os eleitores estão muito ativados, conhecem os candidatos, etc., desde o começo do ano. Tá? Os dados de janeiro é como se a gente estivesse no mês da eleição. Os dados de abril é como se a gente estivesse na semana da eleição, de um número de indecisos para nacional, é muito baixo. Para São Paulo não, está acontecendo normal. Os candidatos desconhecidos estão ficando conhecidos, ou seja, Rodrigo e Tarcísio e tal. Mas eles estão ficando... Qual que é o caminho do Rodrigo? O Rodrigo tem um caminho difícil. Ele precisa roubar a voto de todo mundo. Ele precisa pegar dos 6 pontos disponíveis do Lula, ele precisa roubar uns 3 ou 4. Dos votos dos 5, 6 do Bolsonaro, ele precisa roubar ali uns 3 ou 4. Que ele precisa fechar esse gap de 4 pontos com o Tarcísio e conseguir uma folguinha para chegar lá. É impossível? Não. O Rodrigo ele tem a máquina do Estado de São Paulo, e a máquina é a relação que ele construiu com os prefeitos ao longo dos últimos 3 anos e meio, etc., que ele passou grande parte do mandato fazendo isso. E não estou falando que é problema, tá? Estou falando que é republicano. Fez esse trabalho e isso está aparecendo agora. Só que o problema do Rodrigo é isso, é que ele tem voto, uma parte dos votos dele vem, é quase um terço, um terço, um terço. Não é exatamente, mas é quase. Um terço vem de eleitores do Lula, um terço do Bolsonaro, um terço da terceira via. Então, assim, você tem vários objetivos para atingir ao mesmo tempo. Isso geralmente mostra dificuldade numa estratégia de campanha. Pô, em quem você bate? Em quem que você, onde você propõe? O que eleitor, que você faz? Isso te gera múltiplos objetivos, te gera uma dificuldade maior de comunicação. No entanto, ele tem surpreendido e tem mantido essa distância ali para o Tarcísio num close range ali, de 3, 4 pontos, é pouca coisa. A gente está falando aqui que as pesquisas nacionais podem errar 5 pontos, errar São Paulo por 3, 4, acho que é absolutamente possível. Especialmente que os eleitores estão se ativando. Dessa vez a nacional, ela não é igual a 2018, que estava tendo reta final, né? Do Bolsonaro crescendo, roubando o voto do Alckmin para voto útil, e o Haddad crescendo porque descobriram que ele era o candidato, não o Lula. E isso gerou muita diferença de pesquisa no final, tal, aquela bagunça. A eleição nacional, isso não existe dessa vez. Na São Paulo, existe bastante. Você tem uma parcela, você tem quase 20 pontos do eleitorado que vão votar, porque a gente tem candidato para presidente, e geralmente quem vota para presidente tem candidato para governador. A gente fez um estudo sobre isso, as pessoas geralmente, quem anula, geralmente anula tudo para executivo. Tá? Então, geralmente quem vota para o executivo acaba votando para tudo também. Dito isso, acho que São Paulo fica muito entre essa discussão Rodrigo e Tarcísio. A gente acha que o Tarcísio, por
o objetivo dele ser mais claro, que é só colar no Bolsonaro, só não é fácil, que não está sendo fácil para ele, mas é o que ele precisa fazer. O Rodrigo tem chance, mas tem mais objetivos para cumprir. Parece um pouco mais difícil, mas não é impossível. E aí vai para o segundo turno. Aí a grande discussão do segundo turno é se você pega pesquisas hoje, o Haddad está bastante na frente de Rodrigo ou Tarcísio, tá? Mas a gente entende que o voto azul em São Paulo, que essa semifinal do voto azul, né, que é o Tarcísio ou o Rodrigo, ela é muito relevante para consolidar votos para o segundo turno. Então, assim, é muito difícil você ver um eleitor que vota no Bolsonaro, escolhe o Tarcísio, mas o Rodrigo passou, ele vai votar no Haddad? Assim, o eleitor ele é muito menos identificado que esquerda e direita que as pessoas imaginam, tá? As pessoas têm grande dificuldade de se orientar politicamente. Então, assim, isso não necessariamente funciona dessa forma. Mas é difícil fazer essa conta, fechar, tá? Então, assim, o lado azul ainda nos parece, apesar das pesquisas hoje não mostrarem isso, de que tem mais chance que o lado vermelho em São Paulo. Mas é isso, o Haddad ele tem mostrado uma resiliência importante. O que eu acho que o Haddad está passando em branco é o lado azul está se matando e ninguém estava batendo no Haddad. Então a rejeição dele não estava subindo até agora. Até agora. Semana passada o Rodrigo começou a bater no Haddad, a rejeição dele essa semana subiu. Nem viu o Datafolha ainda, mas os dados que a gente olha aqui, a rejeição dele começou a subir, que é o natural. E isso vai acontecer no segundo turno. Tá? Então, desculpa a resposta longa, Perfeito, mas eu gosto Vitor. de falar de política. Eu já ia ter que te cortar. Desculpa por isso, na verdade a gente ficaria aqui te ouvindo. Mas, por favor, Caio, suas considerações. Não, eu só queria agradecer aqui o convite, Renata, Richard, prazer aqui estar com vocês. Acho que o Brasil tem, o mundo tem um desafio pela frente aí dessa ressaca que eu descrevi. Não vai ser simples, tem riscos, mas eu não sou pessimista com relação à economia global, nós estamos diferentes de 2008, e o Brasil tem uma grande oportunidade pela frente. Eu sou otimista com o tamanho do nosso mercado, com as reformas que a gente já fez. O Brasil tem todas as condições de crescer de forma mais acelerada para frente. Aqui o mercado, né, a gente olha a diversidade de empresas, de negócios que a gente tem no Brasil. O Brasil nunca vai virar Argentina, nunca vai virar Venezuela, nunca. A gente está muito distante porque a gente tem essa força aqui, né? Só que a gente tem que fazer algumas lições, né, de casa. A gente tem que melhorar o nosso ambiente de negócio, mas eu acho que se a gente aproveitar essa oportunidade, nós vamos ter uma longa estrada para crescer de forma sustentada nos próximos anos. É isso aí, obrigado, boa noite a todos. Perfeito. Richard? Bom, a gente tem aqui só uma pequena lembrancinha para entregar para vocês, antes de encerrar, para você também. Muito obrigada. Bom, convido vocês dois. Aliás, primeiro, né, muito obrigada. Acho que, sem dúvida nenhuma, todo mundo que está aqui hoje foi uma conversa muito esclarecedora e, para esse público, então, uma conversa necessária, né? Essas reflexões que a gente trouxe aqui hoje. Então, muito obrigado por isso. Passou muito rápido, ficaríamos aqui muito mais tempo, mas depois a gente encaminha as perguntas para vocês também. Excelente. Bom, convido os dois e a todos que estão aqui presentes. A gente vai para a segunda parte agora da noite, que é o coquetel, que será servido agora na sequência. Então, bom evento para todos, segunda, né, etapa de evento para todos. Bons negócios, né? O nosso objetivo maior aqui é esse. Então, bons negócios e até o próximo encontro. Muito obrigada.